Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós celebramos a festa da Cátedra de São Pedro em Roma. Então você vai notar que esta festa desapareceu do calendário quando João 23 se apresentou ali como Papa e começou a fazer umas pequenas reforminhas no missal. Falando, não, mas vamos melhorar aqui esse calendário, vamos tirar algumas festas. Vamos mudar essas oitavas, vamos transferir isso daqui, vamos dispensar aquilo. Então ele mexeu em coisas que já vinham até mesmo da era antiga, dos primeiros concílios e mesmo de coisas que vinham desde os apóstolos. Então, muitas regras e costumes cristãos que vinham desde os apóstolos também foram destruídos nessa época, a partir de João 23, e depois seguindo com Paulo VI. E é interessante que eles não faziam nada disso por acaso. Eles iam dar uma explicaçãozinha, não, porque isso daqui está muito, isso aqui não tem necessidade, ou então tal santo não existiu, sempre essas desculpinhas. Mas tudo tinha um sentido. E a gente já explicou isso. Por exemplo, quando ele removeu a oitava da Epifania, deixando para Paulo VI o serviço sujo de remover a oitava de Pentecostes. Então, quer dizer, coisas importantíssimas da liturgia que normalmente os fiéis não se dão conta, mas que alteram substancialmente o conteúdo, porque o objetivo da liturgia não é se reunir para celebrar. Isso é protestante. Protestante, você vai qualquer dia do ano, não, nós estamos aqui para celebrar, para fazer o nosso culto, para cantar para Deus, para fazer orações a Deus. Isso é protestantismo. Não. A igreja se reúne para dar a Deus aquela celebração, aquele sacrifício da missa, que leva a maior glória e o maior efeito de adoração que nós poderíamos fazer, porque é a reapresentação do sacrifício de Cristo, mas além disso, também para confirmar-nos na fé. Então, a liturgia que nos confirma na fé. Então, quer dizer que cada festa litúrgica, cada celebração, principalmente aquilo que faz parte do conteúdo fundamental da fé, isso nós não podemos tirar. Por quê? Porque quando nós estamos celebrando aquilo, nós temos a ocasião de falar sobre aquilo e confirmar as pessoas naquela fé. Então, desde os tempos mais primitivos, não só os católicos do Ocidente, mas em todos os outros ritos, até do Oriente, eles celebram a Cátedra de São Pedro no dia 18 de janeiro e também no 22 de fevereiro. Por quê? Porque a Cátedra de São Pedro ficou em 2 lugares e era necessário falar isso. Mas é claro que com essa malícia eles foram lá e disseram, não, vamos deixar só no 22 de fevereiro. Para que nós vamos repetir uma festa, né? Sendo que é a mesma? Na verdade, é a mesma festa, só que ela tem um motivo de se repetir. Por quê? Porque eu celebro essa cátedra em Roma, onde ela está até hoje, e celebro essa cátedra também em Antioquia, onde ela ficou primeiro. Por quê? Porque quando São Pedro, e isso é um texto de Santo Afonso de Ligório que eu acho lindíssimo, uma das citações mais bonitas de Santo Afonso de Ligório, quando ele escreve sobre o Romano Pontífice, ele diz que quando São Pedro deixou Jerusalém, ele levou consigo o trono pontifical. Olha a frase. Ele levou consigo o trono pontifical. Falou assim, não, tem que carregar comigo o trono pontifical. Esse trono pontifical não é somente um objeto, uma cadeira. Quando a gente fala de cátedra, é uma cátedra espiritual. Mas onde esse homem, São Pedro, na terra, estava baseado junto com ele o trono pontifical. E mesmo que na época de São Pedro ninguém ouvisse ele, ninguém quisesse saber dele, ele era a autoridade máxima de Deus na terra. E assim durante muitos séculos. Nós vamos encontrar os papas começarem a ter uma repercussão e começarem a ter um apoio do poder temporal, etc., depois de 300 anos. Mas enquanto isso, eles não tinham apoio, eles não tinham estrutura, mas eles eram os vigários de Cristo. E eles estavam sentados sobre o trono pontifical que Cristo estabeleceu na terra.
Então, quando a gente diz essa passagem do Evangelho, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, isso aí não é uma brincadeira. E nem uma coisa para a gente interpretar ao nosso gosto. Não, porque Pedro na verdade significa pedra, mas a pedra é Cristo, mas na verdade é assim porque Cristo edificou, mas na verdade não edificou, porque a igreja é feita de coisas espirituais. Quer dizer, as pessoas querem dar uma interpretação, mas Jesus, se fosse precisar de discursos de grande interpretação, então ele ia falar assim, ó, nem compensa eu falar essa palavra aqui, porque as pessoas vão interpretar de qualquer jeito, vai dar mais efeito contrário do que efeito bom. Então, eu estou falando uma coisa concreta, não é para interpretar nada. É o que eu estou dizendo, é para ser assim. E a prova disso é que a Igreja Católica começou a partir dali sempre raciocinando assim. Quer dizer que Cristo prometeu para Pedro, falou, eu vou te dar as chaves do reino do céu. E você, em cima dessa pedra aqui, ó, que eu vou edificar a igreja. Tudo ele estava falando no futuro. Por quê? Porque depois que ele ressuscitou, então aquilo ainda era futuro, é que Cristo veio e confirmou Pedro nesse pontificado. Até então era promessa. Pedro, você vai ser fundamental, porque você vai ser essa autoridade que vai dar possibilidade para a Igreja Católica existir. Porque Deus não poderia fazer uma coisa que não tivesse lógica. E uma igreja ser uma autoridade não tem lógica, porque toda a sociedade tem que ter uma autoridade. Até dentro de uma família, se tiver uma casa com 3 pessoas, você tem que chegar ali dentro e perguntar quem que manda. Não adianta. Tudo que a gente vai fazer tem que saber quem que manda ali. E quando a gente fala das pessoas que frequentam missa unacum, as pessoas têm que entender isso. E nós não estamos implicando, nós não estamos querendo fazer sectarismo, nós não estamos querendo fazer guerra, nem divisão. Ao contrário, nós estamos querendo saber só quem que manda ali. Porque se você está unido a um homem que não é católico, então ele que manda, e ele mandando ali, uma hora ele vai também destruir a fé ali. Não tem como. Então todas essas reformas que João 23 fez, porque esse homem já não era um verdadeiro papa, ele não tinha intenção católica, não professava a fé católica, antes mesmo, já como padre, como bispo, como patriarca de Veneza, ele nunca foi católico. Isso tem provas evidentes. Só que como a igreja estava infiltrada, pessoas que eram maçons e anticatólicos eram promovidos. Aí que está o mistério. Mas católico mesmo, no sentido de professar a fé, ele não era. Ele tinha uma visão de uma outra igreja. Ele queria instalar essa nova igreja. Então ele entrou ali, já começando com essas pequenas mudancinhas. Falar assim, não, vou colocar o nome de São José no cano, olha que bonito, nós amamos São José. Mas ele não pode entrar no cano, por quê? Porque o cano já é fechado. Não tem como mudar o cano. O cano da missa veio dos primórdios da igreja. Você não pode mudar aquilo, porque se você mudar aquilo, você vai dizer, não, então nós estamos fazendo uma nova missa. Esse missal mesmo aqui, ó, 1700. É o mesmo. Então a gente não muda. A gente tem sempre a mesma missa. A gente pode acrescentar uma festa. Isso sim. Agora, remover as festas ou mudar o ordinário da missa, jamais. Então, essas pessoas fizeram isso, né? E puseram suas mãos ímpias, como diz o Papa Leão XIII, naquilo que havia de mais sagrado. Falar assim, não, vamos mudar, vamos destruir, vamos melhorar aqui, ó. Então, vamos dar uma melhorada, ó. Tá vendo? Estou mudando aqui para dar uma coisa ficar melhor, ficar mais fácil, as pessoas entenderem mais. Né? Mas não é. A intenção não é essa. Se fosse para isso, as pessoas realmente teriam entendido mais. Só que cada vez elas entenderam menos. Que as pessoas antigas entendiam. E as de hoje não entendem nada. Então o efeito não foi bom. E de fato, o que aconteceu a partir dali? Nós perdemos a oportunidade de mostrar que São Pedro teve uma cátedra em Antioquia primeiro e depois em Roma. E é por isso que nós fazemos questão de celebrar dessa forma e explicar para as pessoas que o missal de 62 é uma armadilha. E eles sempre pedem para os padres tradicionais, falam assim, não, você faz a missa tradicional, nós até te autorizamos, mas cuidado, hein, tem que ser o missal de 62. Por quê? Porque esse missal já está alterado. Esse missal já está em comunhão com a nova igreja. Quer dizer que não é o missal tridentino que está ali. Eles chegam e falam, não, eu estou rezando a missa tridentina. Não, você está enganando. Você está celebrando uma missa que mesmo que seja
quase idêntica, ela já está alterada, tanto no calendário, quanto no cano, quanto nas rubricas, quanto nas oitavas. E aquilo ali é outra realidade. E aquela realidade ali já enfraquece. Porque para você destruir um edifício, se você quiser destruir aqui agora o castelo de Orem, você não vai começar atacando pedrinhas. Você não vai destruir nunca. Você tem que primeiro entrar dentro dele e ver onde que você tem a base, onde que você consegue fazer pequenas alterações na estrutura para uma hora que você realmente tiver um modo de penetrar em tudo, você vai simplesmente, com pouco esforço, fazer tudo vir abaixo. Então, essa estratégia foi muito bem aplicada. Agora, quando a gente fala essas coisas, é para explicar o mistério do trono pontifical. Porque o trono pontifical foi dado por Cristo. E Cristo quis que Pedro tivesse uma autoridade, como eu estou explicando, depois da ressurreição. Cristo falou para Pedro, agora apacenta as minhas ovelhas. Não está falando no futuro, agora é presente. Apacenta as minhas ovelhas, você é o pontífice. Você é o vigário. Eu vou para o Pai. Você fica aqui e apacenta as ovelhas. Então é evidente, por aquilo que nós lemos no Evangelho, que Cristo quis essa autoridade, que essa autoridade é a única, que essa autoridade é infalível e que essa autoridade tem que acontecer até o fim do mundo. Porque se fosse só Pedro, como alguns dizem, não, Pedro era, depois de Pedro acabou. Não. Então não tem sentido, a igreja não vai sobreviver. Então tem duas coisas que destroem a igreja, segundo Santo Afonso de Ligório. Primeiro, as pessoas que pensam de forma supersticiosa, né, que o Papa é simplesmente aquele que se senta no Vaticano e que se veste de branco. Santo Afonso explica isso, que não é uma questão de sentar no Vaticano e se vestir de branco, que já teve vários antipapas que fizeram isso. Muito antes do Vaticano II, já tiveram vários que fizeram isso. Mas o Papa é aquele que tem legitimidade diante de Deus, pela fé. A legitimidade vem diante de Deus pela fé. Não é pelo reconhecimento das pessoas que estão ali ou dos poderes políticos. Isso é outra coisa. Então já teve Papa que nunca veio no Vaticano, já teve Papa que nunca se vestiu de branco, e já teve Papa, e quando eu falo teve, não é um nem dois. São pelo menos quase centenas, porque para começar a vestir de branco já foi lá para o século XV, 14, 15. Né? Então quer dizer, não é uma aparência que diz que alguém é um Papa, mas é a continuação do pontificado petrino. Petrino quer dizer, sendo a pedra. Ele é pedra por essência. Ele não é pedra por acidente. Ele é pedra por essência. Ele só se torna Papa quando ele é pedra. Entendeu? Ou seja, quando ele é alguém que tem o fundamento da fé. Pedra é isso. É a mesma coisa que você querer fazer uma mãe sem ter uma mulher. Fala assim, não, hoje em dia nós estamos desenvolvendo uma forma de fazer com que essas pessoas sejam mães, independente de elas serem mulheres. Não dá. Primeiro você tem que ser mulher, para depois você ser mãe. Mesma coisa. Primeiro você tem que ser pedra, para depois você ser Papa. Então, nesse sentido, é que a gente entende que São Pedro, verdadeiro vigário de Cristo, que foi colocado por Cristo, ele partiu de Jerusalém, como diz Santo Afonso, levando o trono pontifical e se instalou em Antioquia. Então, no dia que São Pedro se instalou em Antioquia com o trono pontifício, por isso que tem a cátedra de São Pedro em Antioquia. Essa é 22 de fevereiro. Tá vendo? Por quê? Porque é o dia que comemora quando São Pedro se instalou em Antioquia e os católicos do mundo inteiro, mesmo os apóstolos, reconheceram, ó, a sede da igreja agora está em Antioquia. Olha que bonito. E eles falaram, a sede da igreja está em Antioquia. São Pedro mora lá. Lá está o trono pontifical. Percebe? E ele passou longos anos ali. São Paulo fez apostolado em Roma antes de São Pedro entrar lá. Você lê a carta de São Paulo aos Romanos, tem nenhuma referência a São Pedro. Porque São Pedro nem sequer tinha visitado Roma. E São Paulo já tinha uma comunidade grande, já tinha pessoas que atuavam ali, que ajudavam. E ele não faz citação de São Pedro. Então tem gente que fala assim, São Pedro nem morou em Roma, porque São Paulo escreve aos romanos e não fala dele. Como é que São Paulo ia ignorar São Pedro? Mas não, é porque São Pedro chegou lá muito depois.
já tinham outros cristãos que evangelizaram, já tinha o próprio São Paulo, a Roma já estava muito bem alicerçada como igreja, quando São Pedro falou, eu vou transferir o trono pontifical para Roma. Isso foi uma decisão de São Pedro. E São Pedro partiu para Roma, levou consigo, transladou, isso aqui é bonito, foi junto com o trono pontifical. É isso que a gente chama de Cátedra de São Pedro, a cátedra da verdade, que ilumina os povos com um magistério infalível. É onde aquele homem senta e diz assim, eu sou o Papa e a doutrina é essa. Tem gente que fala assim, o Papa só é infalível quando ele fala ex cátedra. É uma expressão em latim, quer dizer ex cátedra, quer dizer da cátedra. Mas o que é falar da cátedra? Falar da cátedra é dizer, não, eu sou o Papa e eu estou ensinando, é assim. Ele não precisa estar proclamando um dogma, nem precisa estar se revestindo de uma solenidade para dizer que ele está falando ex cátedra. Porque um Papa, ele só trabalha da cátedra. Ele não tem como hoje em dia tem os... A gente estava conversando no caminho, né? Os poderes públicos, né? A cadeira do escritório, do birô e a cadeirinha lá fora. Vamos conversar lá fora, né? Para a gente acertar uma conta, alguma coisinha. Você vai me dar uma coisa por trás, né? Não. Papa não é assim, não. Papa só tem uma cadeira. É ali que ele trabalha. É nessa cadeira que ele ensina, é nessa cadeira que ele dá suas decisões, é nessa cadeira que ele está governando a igreja. Isso é a Cátedra de São Pedro. Agora, essas pessoas hoje em dia querem impugnar a Cátedra de São Pedro, querem que a gente esqueça disso, querem que a gente não faça questão disso, não só porque eles não querem o ensinamento da Igreja Católica, mas também porque eles não querem essa autoridade. Então isso que Cristo, ele mesmo, já se queixou no Evangelho e falou assim, eles me rejeitaram porque eles não querem que eu reine sobre eles. Então o que aconteceu com Cristo em Jerusalém? Porque Cristo foi crucificado para fora da cidade, como quem dizendo, você fica fora da cidade, porque nós não queremos você, nós não queremos seu ensinamento, nós não queremos nada da sua vida. Fica lá é que você vai morrer, porque a única coisa que você merece é morrer como um condenado, como um homem excomungado, fora da cidade. Então esse é o destino de Cristo. A mesma coisa eles fizeram com os papas. E eles várias vezes expulsaram papas da cidade de Roma. Você lê, por exemplo, a história de São Martim, que foi levado para Constantinopla para julgamento como se fosse um bandido. E lá ele morreu com maus tratos. E assim também fizeram com muitos outros papas que morreram com maus tratos, são considerados mártires. Porque os papas sofreram muito. E na nossa geração ali, mais para o século XVIII, século XIX, todos os papas foram muito sofridos. Basta pensar, por exemplo, no Papa Pio VI, que foi levado como prisioneiro de Napoleão lá para a França, e depois voltando morreu nos Alpes. E não aguentou a viagem. Então, essas pessoas, verdadeiros vigários de Cristo, eles sempre foram atacados, sempre foram perseguidos. Mesmo que eles tivessem períodos de paz, eles sempre tiveram um combate difícil. E nós amamos esses papas. Nós vivemos para eles. Eles são os nossos senhores. Eles são aqueles que nos guiam na terra. Eles estão no lugar de Deus. Quem não segue um papa não está na Igreja Católica. Então a nossa conversa resume nisso. Nós não estamos querendo fazer uma seita nem uma nova religião. Nós simplesmente queremos recuperar a autoridade que se sente no trono pontifical. E acabar com essa usurpação dessas pessoas que se apresentam como papa, sendo que não são. E mesmo que um papa possa se sentar fora de Roma, não importa. Ele tem o direito de transferir o trono pontifical. Mas ele primeiro tem que ser um papa legítimo. Porque um papa normalmente é bispo de Roma, mas ele pode ser bispo de Roma mesmo morando fora de Roma. Por quê? Porque a igreja também pode viver no exílio. E é isso que é bonito. O poder de um bispo não está somente no lugar, mas ele leva o poder dele com ele. Que teve muitos bispos católicos que muitas vezes foram exilados dos países ou das cidades que expulsavam esses bispos e colocavam outros bispos heréticos ou bispos que não estavam em comunhão com a igreja e diziam, agora é esse aqui que é o verdadeiro bispo. Mas não, o verdadeiro bispo diante de Deus é aquele que está exilado, que está morrendo no exílio, que foi colocado para fora, porque eles não quiseram que Cristo reinasse sobre ele. Então, nesse sentido, vamos hoje pedir a Deus, o dia que celebramos essa cátedra de São Pedro em Roma,
uma festa que saiu do calendário quando esse impostor se sentou ali. João 23. Primeira coisa que ele fez foi o seguinte: como eu não sento na cátedra de Pedro, e eu estou aqui usurpando um lugar que não é meu, então eu vou logo tirar essa festa do calendário para ninguém questionar, mas por que tem duas? É sinal que você senta ali, ó, você também pode estar usurpando. Né? Porque não é o fato de você morar em Roma que necessariamente me obriga a acreditar que você é papa. Então, nesse entendimento, a igreja nos pede para estarmos em união. União não é só total obediência, mas união também é viver com esse propósito de estar a serviço do Papa. Esse propósito de estar a serviço do Papa. E hoje a igreja, ela espera um Papa como quem espera o seu chefe voltar, para poder colocar ordem na casa. E na medida em que nós celebramos essa missa, nós celebramos também pedindo a Deus que nos dê um verdadeiro Papa, para que ele, então, dando fim a esse período de confusão, de apostasia, possa nos dar uma orientação, uma referência evidente de onde está o vínculo de unidade com a Igreja Católica. Como a gente lê nessa epístola belíssima de São Pedro, primeira carta de São Pedro, e ele começa a se dirigir a todas as igrejas que estão na Ásia, na Bitínia, não sei o que, todos, eu dirijo a todos vós, porque ele é o vigário, tá? Quer dizer que ele é o bispo não só de Roma, mas é também o bispo do mundo inteiro. E uma vez que ele tem essa jurisdição universal, é isso que a gente chama jurisdição universal, poder sobre todos, é ele que tem que dizer, não, você vai para fora, você tem isso, você tem esse título, eu te confirmo nisso, eu te expulso daquilo, e só assim a gente pode sobreviver. Enquanto isso vai ter confusão, vai ter briga, vai ter uns querendo se matar uns aos outros, dizendo que não, eu que estou com a igreja, eu que sou verdadeiro, você é sede vacantista, você não é, você é isso, você é daquilo. Não, isso aí não é catolicismo. Catolicismo é assim, cada um faz a sua parte, faz o que pode e procura entender a verdade. Se nós seguimos a verdade e colaboramos uns com os outros, então a gente pode caminhar com essa esperança de ter um Papa que possa organizar esses conflitos e possa fazer com que a igreja viva de forma plena, na sua liberdade e mantenha o propósito de Cristo, que é de ter uma autoridade suprema sobre a terra, que tenha também uma assistência divina para ensinar a fé infalível e com isso nos dar a possibilidade da salvação. Que hoje nós estamos nos salvando é por misericórdia, mas quando a gente tem a situação normal, a salvação depende simplesmente da pessoa ter o coração aberto para Deus e se submeter à Igreja Católica. Então, desejemos isso, peçamos a Deus por isso e agradeçamos a Deus por nós estarmos hoje aqui em Fátima para rezar pela eleição de um futuro Papa que possa restaurar o trono pontifical e possa se sentar na cátedra de Pedro para governar a Santa Igreja. Amém.